Boa noite. Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da sexualidade, rejeição e ansiedade. Meu nome é Carlos. Sou filho do meio de 3 filhos. Logo após o meu nascimento, a minha mãe se converteu. Sendo assim, eu sempre frequentei igrejas evangélicas desde pequeno. Minha mãe trabalhava muito e meu relacionamento com os meus irmãos era bom, mas a ausência de uma figura paterna me fazia falta. Apesar de minha mãe se esforçar para cuidar de nós, e eu sou muito grato a Deus pela sua vida, percebi que a ausência paterna me causava alguns problemas. Já na fase da infância, minha mãe acabou se envolvendo com um rapaz, e por um momento achei que teria um pai, mas minhas expectativas não foram correspondidas, pois ele era violento, ameaçava todos em casa durante suas crises de ira e abusou sexualmente de uma pessoa próxima. Tudo isso acabou gerando em mim o sentimento de rejeição e foi onde comecei a tentar ser aceito nos meios em que frequentava. Durante minha adolescência e juventude, tentava me afirmar e acabava fazendo muitas coisas das quais eu não queria e me arrependia depois. Minha primeira experiência profunda com Deus foi o que me levou à decisão de aceitar Jesus e me batizar aos 15 anos. Mesmo após o batismo e da experiência vivida com Deus, aquilo tudo não passou de um momento, e minha relação com Jesus foi se esfriando. Percebi que tudo o que fazia não era de coração, e sim de forma automatizada. Eu era apenas um religioso, não tinha um relacionamento profundo com Deus. Tudo que estava acontecendo comigo naquela época me levou a me afastar dos caminhos do Senhor. A falsa liberdade que sentia me levou a fazer tudo aquilo que não tinha feito na adolescência durante a minha fase adulta. Logo comecei a trabalhar e me achava independente. E quando tive a oportunidade de morar sem minha mãe por perto, as coisas começaram a sair do controle. Comecei então a fazer uso de bebidas alcoólicas, me envolver em um mundo de pornografia e andar com pessoas que me afastavam cada vez mais de Deus. Foi nessa época também que conheci a minha atual esposa, a Celina. Tivemos um relacionamento curto, mas intenso. O namoro não foi longe, mas voltaríamos a nos encontrar 5 anos mais tarde. Durante um tempo, vivi de forma inconsequente, sem sentido e sem saber muito bem o que faria da minha vida. Foi quando passei em um concurso público e fui trabalhar na capital. Tendo um salário um pouco melhor e morando na maior cidade do país, as coisas começaram a piorar. Minha vida não tinha um propósito, acabava cedendo a situações que me levavam a pecar cada vez mais e mais. E minha vida sentimental era instável. Tinha relacionamentos curtos e muitos deles sem sentido, somente para não ficar sozinho. Depois de algumas experiências frustrantes, acabei reencontrando a Celina, começamos a namorar e nesta mesma época voltei a frequentar uma igreja. Foi aí que conheci a igreja da cidade. Meio sem saber o que queria na época, percebi o cuidado de Deus em minha vida e hoje consigo enxergar vários livramentos, inclusive de morte. Deus sempre cuidou de mim. Estava disposto a me firmar na fé e buscar novamente a Deus, mas ainda lutava contra a carne. Meu namoro foi fora dos padrões que Deus tinha para a minha vida e isso também dificultava o processo do retorno. Após alguns anos convidando a Celina para participar comigo aos cultos, ela acabou se decidindo por Jesus e logo decidimos nos casar. Achando que com a decisão da Celina e nosso casamento as coisas iriam se acertar, fomos morar em São Paulo, pois já trabalhava lá e buscava mais oportunidades para crescimento em minha carreira. Minhas experiências, mais uma vez, foram frustradas, minhas expectativas foram frustradas. Começamos a criar um círculo de amizades destrutivas e nosso relacionamento começou a passar por problemas. Indo de igreja em igreja, sem buscar um relacionamento profundo com Deus e achando que conseguiria resolver todas as coisas com as minhas próprias mãos, entrei em uma crise financeira e meu casamento estava indo muito mal. Foi quando em um momento, em meu quarto, ouvindo uma canção que dizia: correndo para os teus braços para nunca mais me afastar, estou arrependido e disposto a me humilhar. Eu prefiro a tua presença mais do que todos os bens que tu possa me dar. Eu me vi constrangido pelo Espírito Santo
como havia me distanciado totalmente da vontade de Deus para a minha vida. Chorei sentindo a presença de Deus e estava de fato disposto a retornar e parar de vez de fazer as coisas do meu jeito. Aliado a isso, a nossa igreja tinha acabado de abrir uma extensão na capital e logo começamos a frequentar. Deus foi tratando a minha alma, colocando as coisas em ordem, mas ainda estava colhendo os frutos das más escolhas que tinha feito no passado. Encontramos e passamos a frequentar uma célula, comecei a me cercar de pessoas que me aproximavam mais de Deus e fui também entendendo que a igreja não é um lugar para frequentar, mas uma família para pertencer. Retornamos para São José dos Campos e com isso havia retornado também a participar das celebrações na colina. A minha esposa desejava participar do 30 Semanas desde o nosso retorno para a igreja, ainda em São Paulo, mas por conta de algumas dificuldades não conseguimos. Já em São José, as coisas estavam um pouco melhores e achava que não precisava participar do programa. Mas como a Celina insistia muito, eu acabei aceitando. Pensava muito em qual grupo iria, pois achava que já estava com tudo resolvido. Foi então que decidi participar do grupo de sexualidade. Lá fui confrontado com muitas coisas que havia feito e algumas que ainda precisava me livrar e que não assumia para mim que era um problema. Fui liberto de uma vez por todas do vício da pornografia e masturbação e tive a oportunidade de colocar para fora muitas coisas que ainda não haviam sido curadas em minha vida. Foi onde aprendi o significado de Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Hoje eu sirvo nesse lindo ministério, sou líder de célula de jovens casais e servimos também direta e indiretamente em outros ministérios. Estou vivendo os melhores dias de minha vida, aprendi que preciso viver um dia de cada vez e que não posso deixar de vigiar. Aprendi a depender totalmente de Deus, devolvendo meu dízimo como primícia. Nesse ciclo, como voluntário, tenho aprendido a ouvir mais as pessoas e também percebo a cada dia como o nosso Deus é maravilhoso e como Ele tem usado esse ministério para restaurar pessoas, relacionamentos, casamentos e tantas outras situações. Incentivo você a dar esse passo a mais e deixar Deus agir em sua vida, para que você também se torne um voluntário. Para mim tem sido uma experiência sobrenatural. Siga no seu processo de cura, nada é impossível para Deus. Os planos de Deus para as nossas vidas são os melhores, assim como está escrito na palavra de Deus em Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Obrigado pelo silêncio de vocês.